Bom dia e bem-vindo a um novo episódio do nosso podcast Óculos Escuros. Meu nome é Pedro, aqui comigo está Thomas. Hoje nós vamos falar sobre um filme que não tem nome em português, mesmo na sua página na Wikipédia e todos os lugares que eu procurei só tinha um nome em inglês: The Emperor's Naked Army Marches On. No original é Yuki Yuki Te Shingun, mas a tradução do título em inglês, pelo menos, seria o exército nu do imperador continua a marchar. Esse é o primeiro documentário que nós fazemos nesse podcast. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Tu tem alguma experiência, alguma história com documentários? Alguma opinião em geral sobre o gênero de documentários? Eu já gostei bastante do documentário, mas fazia muito tempo que eu não via antes de você recomendar esse filme. E, sinceramente, eu achei que esse filme é um outro nível de documentário, assim. É Eu muito bom. concordo. É muito bom. Não é que é um documentáriozinho, é um documentário, assim, lendário, tá ligado? Eu gosto bastante de documentários, eu gosto da ideia de documentários, mas eu, como muitas pessoas, eu assisti muito poucos documentários na minha vida. Porque a gente não tem oportunidade, né? Passa a tela quente toda semana, passa a sessão da tarde todo dia, mas documentário não passa na TV. Sim, é difícil achar documentário em geral, né? Sim, eu ainda era da época que tinha locadora ainda, né? Olha, eu acho que os únicos documentários que eu lembro de ver em locadora, os documentários do Michael Moore. Eu acho que Sim, eu ficaram acho que bem aquele, grandes, né? acho que aquele do Tiros por Columbine é um nome em Em português, eu acho que foi Columbine, né? Não sei. em Peraí. o original é Bowling for Columbine. Não tem nada a ver com o barato em português. É porque é Tiros em Columbine, tá? O título original ele tinha a ver com que os assassinos de Columbine, eles primeiro foram jogar boliche e aí depois eles cometeram os assassinatos, né? Então o título não faria muito sentido para quem não viu o filme. Mas é o primeiro que eu lembro de sentar e assistir mesmo um documentário, longa-metragem, né? Porque eu acho que as pessoas têm uma noção muito deturpada do que é um documentário. Pensam em documentário como uma reportagem do Fantástico, Sim, ou um videozinho que eles viram na aula uma vez, ou sim. algum programa do History Channel, ou do Discovery Channel, ou do National Geographic falando sobre, sei lá, tartarugas, né? E é um telecurso 2000 da vida. Só que essas coisas não são documentários, essas coisas são ensaios em vídeo, que em inglês eles chamam video essays, tipo, redação em vídeo, Uhum. ensaio em vídeo. Tu escreve tudo que tu quer dizer e as imagens é só para encher linguiça, né? Só para ilustrar o que está sendo dito. Eu acho que isso é muito diferente do documentário. Documentário é cinema, né? Sim, concordo. Eu concordo Sim, com você. o documentário tem uma história, tem uma progressão, é baseado na realidade, por isso não dá pra tu escrever antes de começar qual vai ser a história, qual vai ser o início, meio e fim. Por isso que documentários costumam gravar por anos, né? Tu vai olhar e eles gravaram, tipo, com seja lá quem for, quem eles estavam documentando por anos. Passaram, tipo, gravaram, sei lá, uma semana em agosto, aí depois gravaram uma semana em outubro, e foi assim por muito tempo, até que no final o cineasta pega todas as imagens que eles têm e eles criam ou encontram a narrativa, né? E aí que tu tem um cinema, tu tem um documentário de verdade. Encontrei muito poucos desses filmes casualmente pela vida, né? Mas eu sempre quis me abrir mais, eu sempre quis ir atrás de filmes como esses, documentários. Mas foi raro. Até esse filme de hoje é um filme que eu achei procurando por listas de melhores documentários mais influentes. E eu acabei encontrando esse, né? A maioria das pessoas tem algo contra documentários. Já Acham acha que chato, né? eles acham que documentários são muito chatos porque eles têm essa visão deturpada, né? Eles pensam que é programa de 45 minutos falando sobre um peixinho no mar, né? Mas não é isso. Se eu fosse apresentar o gênero pra uma pessoa, eu mostraria esse filme. Porque eu acho que, assim, na verdade pode ser até frustrante, né? Porque você mostra esse filme e a pessoa vê o 9/11, Fahrenheit 9/11, acho, né? Do Michael Moore. Esse eu cheguei a ver no cinema. E na época eu achei que era, assim, o melhor documentário do mundo que eu já tinha visto. E, assim, não dá nem pra chegar É. perto. Tipo, o Michael Moore é o que a gente conhece mais, né? E as pessoas também não têm muita noção do que é
um documentário, não tem noção da relação de um documentário com a verdade, né? Porque eu acho que um documentário não é um reality show, mas também não é uma matéria do Fantástico. Tem muita gente que é muito apegada à realidade, eu diria, com documentários, com veracidade, aquela coisa, a verdade nua e crua, sendo que eu penso que documentários, eles são um pouco como física subatômica nesse sentido, de que Hum. sim, que o ato de observar um evento muda ele. Então eu vejo um documentário Concordo. e eu não enxergo aquilo como a verdade, eu enxergo aquilo como um documentário, né? Não é como as pessoas agiriam se eles não estivessem lá. E eu acho que a gente vê um pouco nesse filme, mesmo que esse filme tenha momentos em que parece que os cineastas não intervêm, tem outros que a gente vê que não fosse pela câmera, os eventos ocorreriam de forma bem diferente. Ah, concordo totalmente, sim. Vamos falar então a sinopse geral do filme. Posso tentar aí você completa se eu tiver errado, mas talvez a versão que a gente pegou do filme, a legenda não sei se estava muito boa, mas eu também nem procurei outra, tá? Mas eu tô falando isso porque na abertura do filme ele mostra uma mecânica de carro, né? Que é onde o personagem principal mora, né? É Kenzo Okazaki. Okuzaki Kenzo. Okuzaki, né? Okuzaki, é isso aí. Na porta, né, daquela porta de metal que enrola, né, da mecânica dele, tem uma mensagem escrito para matar o primeiro-ministro da época. Eu esqueci o nome. Tanaka o quê? Kakuei? Não lembro, era esse primeiro-ministro, eu acho, já naquela época. Ex-primeiro-ministro. Aí eu não sei se procurou sobre esse cara, mas eu acho que é um dos caras que tem muito a ver com a instalação das bases gringas, né? Mas eu não tenho certeza. E aí, depois de mostrar essa porta, né, da mecânica, ele abre a porta e o cara sai com o carro. E o carro dele só tem mensagem política contra o governo e contra o Sim, e imperador. nunca é traduzido, né? Ele traduz só a parte do assassinato, eu acho, né? Mas dá pra você ver outras Uhum. coisas ali do imperador também, né? Ele pega, e no começo do filme ele pega o carro e ele vai no casamento do diretor do filme. Eu não entendi muito bem de quem que ele vai É, eu também não no entendi quem começo era. ali. Que aquilo lá é meio descolado do resto do filme, né? Acho. Mas eu achei que algumas das coisas que ele falou eram bem interessantes. Sim, eram bem interessantes mesmo. Bom, e aí ele chega lá e o casamento é meio tradicional, né? No estilo japonês, né? Eles estão de kimono, eles tomam saquê, Não, né? não. Os noivos. Eu fiz várias notas, isso era uma das primeiras coisas que eu ia dizer. A noiva tá com. Primeiro que é um casamento tradicional e que atualmente isso é muito raro no Japão, né? Atualmente eles só fazem casamentos pseudo-cristãos. Sim. Tem gente que gosta de fazer no estilo shintoísta também, mas é bem raro mesmo. E é mais caro, eu Sim, acho até. em parte por isso, né? Porque Sim, eles precisam fazer muito mais roupas, né? Eu acho que a noiva troca de roupa, tipo, 3 ou 4 vezes. Então acaba sim. gastando muito mais dinheiro. Sendo que o casamento ocidental, aquele pseudo-cristão, é um casamento que eles viram nos filmes, né? Aí quer fazer igual dos filmes. E é mais barato. Contrata um estrangeiro pra ser padre. Sim, é um estrangeiro que faz a cerimônia em inglês, apesar dos noivos não falarem inglês. Cara, é triste isso, né? Muita colonização cultural, né? Fica até pensando que Sim, no caso do Japão é tão gritante, né? Mas também tem no Brasil, né? eu acho triste isso. Eu também, É, eu também. e quanto às roupas que tu falou, o que eu ia dizer é que a noiva tá de roupa tradicional, mas o noivo tá de terno. Não, o Um noivo tá de ternos. kimono. Você tá falando no começo. Quando eles chegam na casa. Olha, eu tô lembrando da parte específica em que o Kenzo faz o discurso e quando o noivo começa a cantar, ele tá de terno. Eu tenho certeza. Talvez tenha uma parte antes que eu tenha esquecido em que ele tivesse com uma outra roupa. Mas em todo Nossa, então caso eu ele acho também trocou de interessante. roupa. Ele também trocou de roupa. Não, acho que é possível isso. Mas eu acho interessante que a mulher não. A mulher tá sempre bem embonecada, né? E eu diria que um pouco a política de gênero é interessante nesse filme ver como é que era naquela época, mas eu posso deixar isso pro final porque é um ponto menor, eu diria. Sim, mas acho interessante você ter levantado isso, sim. Mas seguindo do casamento, aí mostra ele ligando pro policial, né, pro chefe de polícia da cidade dele. Eu tô tentando lembrar onde ele mora, Pedro, eu perdi agora. Onde é que ele Kobe. mora? Ele mora em Kobe, isso, exatamente. E ele liga pro chefe de polícia de lá pra saber se ele pode fazer uma viagem, se ele pode, né? Ele não tá perguntando se ele pode, ele tá avisando que ele vai.
Sim. Isso, assim, o personagem principal é maravilhoso. Ele tá avisando que ele vai pra Tóquio, exatamente ali em volta do. O pessoal que não conhece Tóquio, né? Mas o imperador mora exatamente no meio da cidade, né? É o metro quadrado mais caro do mundo, já foi, né? Pelo menos. O parlamento também é ali em volta, né? Então é uma avenida, não sei, de 6 ou 7 pistas ali no meio da cidade, né? Que recebe um monte de rodovia e é um círculo, né? E o imperador tá no meio e tem uns outros prédios públicos ao redor. E ele conta que ele vai para esse lugar pro chefe de polícia e o chefe de polícia fala, vai de trem, não vai de carro. E ele fala, não, eu vou de carro, eu vou de Não, eu vou carro. com Isso, a porque van é com uma toda viagem escrita. longa. É uma viagem longa já, né? Naquela época de Kobe a Tóquio, eu acho que vai dar mais de 14 horas se ele for de estrada normal. Se ele for das estradas pagas, que eu não sei se existia na época, né? Lógico, talvez dê umas 6, 7 horas aí. Mas se ele for da estradinha de campo, ele vai demorar umas 14 horas pra chegar em Tóquio. E ele vai. E eu acho que a viagem já é uma coisa assim totalmente emocionante. E isso me impressiona muito porque a gente, sei lá, né? Pelo menos a mídia sempre divulga, né? Que o Japão é uma das únicas democracias da Ásia, né? Mas quando você vê esse cara levando no limite a liberdade de expressão, você vê que já acaba a farsa, né? Porque como ele tá Sim. com um monte de mensagem assim extremamente política, né? Contra o imperador, contra o parlamento, né? O sistema político vigente, a polícia As acompanha pessoas. ele e para ele em todos os lugares, né? Sim, e tem Exatamente. pessoas normais na rua gritando com ele, né? Os direitistas, sim, sim, isso aí sempre Sim. encontra, ele sempre encontra. Aí ele fica parado lá falando com o alto-falante, né? Isso, Cercado de policial. sim. É isso que o Pedro tá falando. Ele chega lá no lugar da capital de Tóquio, no centro governamental, e um carro pega e embica ele ali, né? Força ele a parar o carro ali perto da calçada, né? Meio que estacionar ali. Sim, e o que que ele falou dos comunistas? Me pareceu que ele falou mal dos comunistas, mas aí depois ele falou mal da direita. Eu não entendi se ele falou mal dos comunistas. Eu entendi que ele tava falando, né? Se a gente estivesse num governo comunista, né? Aquilo que estava acontecendo no Japão não estaria acontecendo se eles fossem comunistas. Eu entendi isso, né? A legenda não sei se estava muito boa, mas eu acho que a crítica A dele legenda ali pode estar errada. Sim. É acho que porque foi depois de novo. ele critica a direita, dizendo que não é que nem esses cara rico, né? Que Isso, fazem tudo por ele dinheiro. foca nisso, exato, exato. E ele fala dos Sim. juízes, ele fala. Não, o cara é maravilhoso. Eu acho que a gente pode falar algumas coisas mais macro, talvez. Primeiro, o protagonista, se a gente pode dizer um protagonista do documentário, Okuzaki Kenzo, ele, no início do filme, ele havia sido preso 3 vezes. Ele foi preso nos anos 50 por assassinato. E ele ficou Sim. 10 anos na prisão. Condenado a trabalhos forçados, que é uma coisa que eu já tinha ouvido falar. Que Isso a prisão. depois da guerra, hein? Isso depois da Depois ocupação da dos Estados Unidos já. e em solitária, né? Ele Uhum. ficou confinado à solitária por 10 anos, que foi parte do que deixou ele tão fixado no caso dos assassinatos, né? Uhum. E aí depois, quais foram? Ele passou acho que um ano ou mais de um ano, porque em 69 ele atirou bolinhas de patinco. Uma Para bolinha de quem não metal, conhece, isso. quem não conhece, patinco é tipo caça-níqueis com umas bolinhas. Tu só aperta o botão, sai um monte de bolinha, tu consegue controlar o quão rápido as bolinhas saem um pouquinho. Se as bolinhas caírem no lugar certo, tu ganha um prêmio. Se tu não ganhar, ninguém ganha, né? É feito para não ganhar. mas, mas tá sempre lotado e tem gente que passa o dia inteiro, né? Dentro. Sim. E o protagonista, ele, em 69, acho que foi, ele usou um estilingue e atirou as 4 bolinhas de patinco no imperador Hirohito. E depois ele foi preso por distribuir panfletos com Pornográficos. caricaturas pornográficas do imperador. E ele Ele não passou, tipo, distribuiu, ele espalhou, né? Ele subiu, acho, num prédio lá em Ginza, né? Que é um lugar super uhum. movimentado, e jogou lá. Então teve muito acesso, né? Sim, ele passou mais de um ano preso. Isso eu acho muito foda, sabe? Sim, sim. Porque é um direito democrático, né? Ele tá Sim, é um fazendo. direito democrático. Ele poderia ser processado, sei lá, se fosse alguma coisa de. Não sei, né? Seria uma multa aí de estar poluindo a rua, não sei, alguma coisa assim que eles teriam Sim, inventado, né? eu acho que é possível ser processado por calúnia, mas como aquilo era caricaturas, né? Algo Uhum, obviamente que não é verdadeiro sobre uma figura pública, né? sim, Eu acho que deveria ser permitido. Ele foi preso. ele foi preso. Essa aí foi a pior parte das prisões dele, porque as outras eu entendo, né? Eu entendo o assassinato. Sim, sim, E, claro, e, claro.
Eu entendo atirar bolinha com estilingue no imperador. Eu entendo. Apesar Mais de ou não gostar do menos, mais ou imperador. menos. Então, mais ou menos, porque no Japão não tem lei de lesa majestade, eu acho, sabe? Dele ter uma ofensa ao imperador ser uma ofensa, assim, capital, sei lá, né? É que, como, eu tô pensando, como não é uma coisa mortal, né, a bolinha de patinco, eu não sei se é caso de prisão, né? Se você jogar uma bolinha no presidente, você vai ser preso? Talvez, né, no Brasil hoje. No Brasil eu iria. Acho que podem considerar Eu, como agora agressão. que que você falou disso, eu lembrei de um recente, tem um francês que deu um tapão na cara do Macron num comício. Chegou a ver isso? Não, eu não vi. Eu vou te mandar esse vídeo maravilhoso, e é desse ano. O Macron foi meio que apertar a mão dos caras que estavam lá pra receber ele, e teve um cara que pegou a mão dele, segurou ele forte e deu um tapão na cara dele. E esse cara foi preso, mas ele foi preso por 1, 2 semanas, assim. Então eu tava pensando que, sei lá, óbvio, né? Não vou dizer que os europeus têm uma democracia exemplar, né? Porque tem um monte de caso, problema lá também, mas você vê que, né, no caso de uma agressão ao presidente lá, o cara não ficou na cadeia, né? Tudo bem que ele ficou 2 semanas, Sim. mas é diferente. Sim, mas todo o sistema penitenciário do Japão é muito ruim. Nós sabemos Sim, que lá é um sistema. Eu acho que tipo 99% das pessoas que vão ao julgamento são condenadas. é isso aí. É muito louco, né? Não tem direito nenhum de defesa. Eu acho que, tipo, o promotor pode mentir e já foi julgado que, tipo, não é contra a lei se o promotor mentir e tu for preso, não é contra a lei, tudo é válido e é muito louco. Se E você aí reconhecer o depois, crime, ele valida tudo que for feito de legal contra você. Por isso que eles sim, sempre fazem de para deixar você não sei quantas milhões de horas ali numa cadeirinha super desconfortável, sendo investigado e questionado sim. várias vezes É, seguidas, até você admitir que você fez uma coisa que você nem fez. não tem aquela coisa de só pode ficar tanto tempo. Eles podem segurar quanto tempo tu quiser até tu Isso aí. confessar. E depois tu vai pra cadeia, é isso aí. Tu pode ficar anos na solitária, que nem foi o caso do cara. Lá eles têm ainda casos de trabalhos forçados na cadeia, né? Uhum. E eles têm pena de morte. Assim, eles têm pena de morte. Todo mundo sempre esquece isso, né? Mas você sabe que eles tentam justificar, né? Sempre que você fala de pena de morte, a fala assim, não, mas você tem que ter matado muita gente pra você ser condenado à morte. E aí tem o caso mais recente, eu acho, não sei se você tava aqui na época, mas foi aquele cara do culto, né? O Omo Shinrikyo, que tá Ó, relacionado com o qual? Não é ataque de o Aum gás. Shinrikyo? Omo Shinrikyo, isso. Que ele estava relacionado com o culto que fez o ataque de Gai Sarin, né, nos anos aqui 90, acho, 92. Uhum. E esse cara foi preso e estava na cadeia há um tempão e ele foi condenado à morte, ele foi executado em 2018. Mas mesmo assim, né? É foda porque a gente sabe que o sistema penitenciário, o sistema de justiça do Japão Sim, é é terrível, muito né? foda. Você vai saber que ele Sim, tem pena de morte ainda, né? Tipo, sim, eles prendem muita gente inocente e tão nem aí, né? Isso era uma coisa que eu tinha medo quando tava no Japão, porque eu sabia que pra estrangeiro é ainda pior. Porque pra estrangeiro, tu vai pra cadeia. sim, Tu muito é, fácil. Sim, se eles já são assim com um japonês, imagina com estrangeiro, né? Eu tenho um amigo que, durante a pandemia, um japonês cuspiu nele na rua. Nossa, cara. Esse meu amigo tava com um amigo dele que era japonês e o amigo japonês dele ficou puto, quis começar a encrenca e o meu amigo, que era brasileiro também, ele parou tudo, ele já afastou o cara, ele aguentou a cuspida porque ele sabia que não importa o que acontecesse, né? O que o outro japonês fez, se rolar uma briga aí, o único que vai ser preso é o Gaijin. Sim, tem mais de um caso sobre isso, né? O Japão tem vários casos, assim, da justiça funcionando desse jeito torpe aí. Contra Sim. o Gaijin também, né? É foda. Vamos falar de novo do filme, uma sinopse mais macro. Okuzaki Kenzo, ele foi um soldado durante a Segunda Guerra Mundial na Nova Guiné, no 36º Regimento. E ele é obcecado com algumas mortes que aconteceram no batalhão dele, tentando descobrir como é que aquelas pessoas morreram, porque ele tem certeza que não morreram em batalha. Ele acredita que foram assassinatos. Ele acredita que a guerra e tudo que resultou dela, inclusive esses assassinatos, foram culpas do imperador Hirohito. Até concordo. Por isso que ele tem ele quer essa vingança do imperador. Ele é tão focado nela. E o filme é basicamente todo ele visitando sobreviventes do 36º Regimento e interrogando eles sobre aquelas mortes. E cada um deles dão testemunhos contraditórios, até que
Eu acho que termina o filme tendo uma ideia melhor do que ocorreu, mas a gente vê que a razão por que foi escondida é porque realmente as coisas que ocorreram foram horríveis, né? Muito piores do que tu pudesse imaginar. Então esse é o filme, basicamente. É seguindo ele conforme ele vai nessas entrevistas. Tem alguma coisa que tu queira pular, algum tema, algum momento que tu queira falar em particular? Não, eu ia só adicionar o que você falou, que o filme ele até é bonito, no sentido que ele visita uns lugares bem legais, assim, do Japão, só que o contexto é sempre assim, depressão total, né? Sim. E eu diria não só isso, mas eu diria que tem umas lugares feios, talvez. Porque Tem a prisão, né? Tem o lugar próximo da prisão, não, pode eu crer, penso isso é em verdade. casas. Eu penso muito em Ah, algumas das casas. Porque o filme foi filmado nos anos 80 e a ideia que me foi passada do Japão nos anos 80 é de progresso, né? Era quando a economia do Japão estava bombando. Quando se vê mídia japonesa sobre os anos 80, é como se todo mundo tivesse ganhando dinheiro, né? Como se sim, fosse concordo. Concordo com todo você. mundo fosse rico, né? O pouco de mídia que eu vi geralmente mostrava esse lado, o lado do progresso, mostrava tudo bonito, mostrava a cidade grande, tudo limpo, tudo bonitinho, né? E nesse filme a gente vê muitas casas no interior, muitas Sim, casas de pessoas, algumas delas mais pobres, a gente vê que são muitas pessoas vivendo em uma única casa, né? E é as um bom casas ponto. É um lotadas. muito bom ponto. O Então, que você ia falar, ia até trazer o último cara que ele visita, acho, é um cara que ele não mora nem tão longe de Tóquio, ele mora em Saitama, a província do lado, e a casa é dele acho que é uma das Saitama? piores, acho que é uma das Sim. piores que tem no filme inteiro, e ele tá do lado de Tóquio. E morava ali, eu acho que era ele, a mulher dele, a filha, o genro e acho que um neto. E a casa era pequenininha, né? E era Sim, muito lotada. pequena. Ah, desculpa, eu ia comentar um barato macro que acho que até a gente pode aprofundar, mas o ódio que ele tem, que o personagem principal, o Kenzo Kusaki, tem do Imperador, eu acho que é extremamente racional. E eu acho que é uma coisa que no caso do Japão é pouco discutido, mas eu acho que no caso da Alemanha e da Itália também é pouco discutido, que são os três países aí que foram ocupados, tiveram a Constituição aí escrita por outros países, né, pelos países que ocuparam, e o governo inicial deles, né, que isso tem muito a ver com a Guerra Fria também, mas o governo inicial deles é totalmente cheio de direitista, inclusive ex-nazista, entre aspas, né, porque o medo de você perder o controle para a esquerda era um barato realmente possível, né, ali logo no final da guerra. Então a maneira de você garantir que a esquerda não ia voltar é você colocar um monte de ex-nazista do baixo escalão no alto escalão. Sim. Óbvio que o caso do imperador é mais gritante, né? Porque ele realmente está diretamente envolvido ali em todas as atrocidades que ocorreram do lado do Japão. É, né? Pelo menos no caso da Alemanha, o Sim, Hitler se matou, sim, o Mussolini foi o morto, Mussolini né? foi Sim, morto. sim. E Mas o isso aí imperador é isso aí, é isso aí. no caso do Japão é foda. É uma coisa que eu ia puxar assim, porque o imperador ele continua no poder, mas não só o imperador, como o primeiro-ministro que levou eles à guerra também. Eu acho que ele saiu um pouco de poder, mas é tipo nos anos 50 ele voltou de novo. Sim, Então isso é o verdade. Japão ele não enfrentou seus fantasmas da guerra da mesma forma. Então eles enxergam a guerra de uma forma diferente. Eles se enxergam só no sentido de glória, que é uma coisa que o filme fala. O filme fala que ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo para tentar descobrir o que aconteceu com aquelas pessoas, como que elas morreram, para mostrar os horrores da guerra, porque atualmente, sendo que o atualmente era nos anos 80 dele, que as pessoas glorificam a guerra, porque elas veem a guerra em filmes e pensam que é algo honroso, pensam que é algo bonito, algo corajoso, e ele diz que não é. E Isso eu nos sinto anos que isso 80, hein? Isso sim, nos nos anos anos 80. 80. Sim, eu sinto que é pior agora, atualmente, desde que Sim. o Partido Liberal Democrata, que é um partido de extrema direita do Japão, bom, no Japão ele é considerado só de direita, mas eu acho que em muitos outros lugares considerariam ele de extrema direita. Ele é abertamente nacionalista, ele defende crimes de guerra, ele nega crimes de guerra que o Japão cometeu, né? Atualmente, eu acho que talvez Mudou livro nos de anos 80, história. Sim, para sim. não ensinar para os É, japoneses hoje também.
Talvez anos 80 não era tanto, mas eu sei que desde os anos 2000 ficou muito, muito forte isso. Então o Japão ele não enfrentou isso. O Japão ele pensa desse lado ou pensa do lado como vítima. E Sim. foi vítima de atrocidades, sem dúvida, né? As bombas Uhum. atômicas são coisas que nunca deveriam ter acontecido. Com certeza. Aconteceram só porque os Estados Unidos não queria correr o risco da União Soviética entrar no Japão antes deles, e eles queriam que o Japão se rendesse imediatamente para eles e não para a União Soviética, né? Sim. Então eles soltaram 2 bombas atômicas que foram horríveis, né? Crimes contra a humanidade. Mas o Japão fez coisas terríveis durante a guerra, né? Por toda a Ásia, né? Mas a gente ouve muito do caso da Coreia, a gente ouve muito do caso de Nanjing, na China. E o Japão, quando ele fala de tragédias da guerra, e isso é um problema que eu vejo nesse filme, ele parece que ele fala no sentido de que não, guerra é ruim, porque se a gente entrar na guerra, a gente vai se fuder de novo. Sim, a ideologia é essa, né? Não é pelos crimes, né? É exatamente por isso. O Sim, pacifismo eu, japonês é baseado nisso aí, sim, concordo. sim, eu lembro de uma ocasião quando eu estava em 2013, talvez, quando o Japão estava tentando mudar a sua constituição para permitir. O Japão não tem um exército, tecnicamente. Ele tem forças de autodefesa, que são um exército por outro nome. Mas pela constituição dele, ele não tem direito de declarar guerra. E nessa época estavam tentando mudar a constituição para que o Japão pudesse entrar em guerra se um aliado estivesse sob ameaça, eu acho. Isso. E teve um cara que protestou na frente do parlamento, tacando fogo em si mesmo. Eu lembro de ter visto isso. O cara se tapou de gasolina e tacou fogo em si mesmo. Pelo que eu entendi, era mais nesse sentido, de que não queremos nunca que o Japão nunca entre em guerra de novo, porque a gente vai se fuder de novo. Então, Sim, é um pensamento meio assim, né? Não tá discutindo o passado próprio, né, e tal. E falando nessas mudanças, eu lembro do Museu da Paz, acho que se chama Museu da Paz em Osaka. Eu fui lá em 2014, eu acho que tinha 3 ou 4 andares e mostrava tipo, as consequências da Segunda Guerra, né? E o primeiro andar era tudo sobre a bomba atômica, né? Mas o segundo andar era dedicado aos crimes de guerra do Japão na Segunda Guerra. Eu achei isso muito interessante. Muito, eu nem sabia que existia isso dentro do Japão. Aí é que tá. Eu não lembro agora terceiro, quarto andar, o que era dedicado, mas por tudo que eu ouvi, eles mudaram isso. E hoje em dia o Museu da Paz em Osaka não tem mais nada referente a crimes de guerra do Não Japão. acredito. Nossa, cara. E isso aí só mudando de 2014 pra cá. Ah, mas é a cara do o primeiro-ministro era o mesmo cara, né? Era de se esperar, né? No final das contas. Mas eu acho interessante que você falou que realmente tem, né, os crimes de guerra tradicionais do Japão, na Coreia e na China, mas o filme ele fala até dos crimes de guerra Sudeste Asiático, ali na Nova Indonésia, Guiné, né? Indonésia, né? Isso que é um lugar que, em geral, às vezes passa despercebido, né? Aliás, eu não sei se você já teve essa experiência, mas o pessoal direitista, né? Acho que tanto os japoneses, tanto o pessoal que curte, né, o Japão por esse lado meio bizarro aí, defende que se não fosse o Japão, a Indonésia e a Malásia não teriam conseguido a independência, né? Então é óbvio que foi um desfecho positivo, né? Porque o Japão saiu, né? Como tinha um monte de arma lá, de equipamento, eles tiveram aí uma maneira de se libertar dos europeus, mas não é como se o objetivo do Japão fosse esse, né? Na Sim, invasão né? desses países, né? Uma coisa meio óbvia, na Sim. verdade. Mas tem o pessoal que usa isso como se fosse, olha só, o Japão é responsável pela independência aí da Filipinas, Indonésia e Malásia. Não, calma. Não, isso aí. Se fosse por isso, tu poderia botar a culpa dos genocídios que aconteceram na Indonésia nos anos 60 e 70 no Japão, então. Isso, é isso aí. Tem tanta relação quanto. Falando do filme, tu tinha alguma. Tu esperava alguma coisa do filme? Eu acho que tu nunca tinha ouvido falar dele antes, né? Eu nem imaginava sobre o que era, cara. Nem imaginava. Eu achei que do começo ali, quando ele vai pra Tóquio, o filme ia focar, tipo, uma manifestação política dele contra o imperador, tá ligado? Ia abordar aí a falta de democracia, né, do Estado, vamos dizer, do Estado liberal aí japonês inaugurado pelos americanos, mas ele foi num caminho totalmente diferente, que eu nunca tinha nem ouvido falar. Pra mim, o mais chocante é pensar que ele é um cara
que era do exército, né? Então ele passou ali num período que ideologicamente o Japão era totalmente nazi, né? Ultranacionalista, né? Imperador é Deus. Ele até, eu não sei se você percebeu, uma coisa que para mim foi meio confusa ali na legenda, não sei se porque meu japonês é muito ruim, mas às vezes eu acho que ele usa a palavra tenno, né? De imperador, como, e na legenda parece Deus. Então eu não sei se isso no passado é a palavra realmente que eles usavam para Deus, era porque ele também usa Kami, né? Então para mim ficou meio confuso se a legenda tá viajando ou se realmente eles já usaram, assim, no lugar de chamar Deus explicitamente como Kami-sama, usar a palavra para imperador. É isso, não sei, né? O meu japonês é pior que o teu, então eu tive que ir pela legenda. Mas eu acho bom tu falar isso porque eu realmente não confio muito em legenda, especialmente se a legenda for em inglês. Mas então como é que foi a tua jornada no filme? Quando que tu sentiu assim as tuas surpresas com as reviravoltas, onde esse filme foi? A minha surpresa foi primeiro a primeira visita dele com um ex-soldado. Primeiro antes de falar disso, eu achava que muitos dos ex-soldados eram super pobres, porque isso eu acho que é até discutido em outros filmes japoneses. Tem um filme meio de terror, acho que é A Casa dos Inugami. Eu não lembro o nome em japonês agora, se não falava, que é sobre um assassinato, e tem um dos personagens que ele é um soldado que chegou ali no final da guerra no país, e a reação que eles passam no filme esse pessoal recebeu uma indenização do governo, né, por ter lutado, e eles não mereciam nada, porque eles perderam, né? Então eu imagino que a indenização dos soldados de patente baixa devia ser nada que o governo pagou para eles. Então me surpreendeu que um dos primeiros caras que ele visita é um cara que tá até ok comparado com os outros. Ele não tá bem, ele não tá morando, tipo, mansão, mas a casa dele é legalzinha até no interior. Mas não o primeiro, né? O que ele tem a briga. Eu achei. Não, eu tô falando do cara que. Acho que Koizumi, que era um capitão, acho. É que ele encontra pessoas de várias patentes, né? Sim, Eu ele acho encontra cara de várias que varia. patentes. Eu acho que tinha dois que tinham uma casa melhor. Um deles era o capitão, sim. Eu já sou péssimo com nomes, né? Não vou lembrar. Mas o capitão que ele tá Você lembra procurando do a maior parte lugar? do filme. Porque pelo lugar talvez seja mais fácil. Eu acho que é perto de Hiroshima, né? Sim, esse aí eu acho que era só sargento, mas tinha Uhum. outros que eram sargento que me pareciam. Eu acho que os outros soldados baixos eram os que tinham. Os que pareciam mais pobres, depois o sargento parecia um pouquinho mais rico, e depois o capitão, é o que me pareceu. Sim, eu concordo com você. Eu acho que é isso aí mesmo. Mas eu ia falar que quando ele chega na. Foi a primeira surpresa que eu tive, que ele chega na casa desse cara e ele já vai entrando, e eu achei que o cara ia mandar ele a merda, tá ligado? Porque o cara já tava sentindo que você chega com uma câmera, né? Hoje no Japão acho que isso é impossível, né? Não sei se na época tinha mais tolerância. Você chega com uma câmera ligada na cara de um cara X, tudo bem que ele conhecia o cara, né? Também tem essa Sim. ligação aí do exército, é importante, né? Eles se fuderam junto lá Nem no Nova sempre, tem um Guiné. deles que ele disse que ele não lembrava do cara, e o cara se apresentou e disse: Eu ainda não sei quem tu é. Pode crer, pode crer. Apesar deles serem lá do mesmo batalhão, pá, né? Mas então me surpreendeu isso, assim. Também tem o barato, assim, de estar imerso aqui, né? Ainda você também já passou por isso, você sabe que, né, essa coisa da formalidade, de você se introduzir e tal, isso é uma coisa que às vezes me engana muito em relação à reação dos caras no filme, assim, sabe? Porque eles estão usando ainda todo o barato honorífico, né? Keigo, que chama em japonês, dele falar com muita educação, polidez e se introduzir, aí depois ele pegou a xingar o cara. Então, essas transições, assim, não sei se pra gente que é estrangeira, pra mim é bem surpreendente ainda, sabe? Eu não consigo Eu, muito prever. Isso foi algo que me pegou bastante, porque tem a. Você lembra qual é a palavra que eles usam no Japão para. É tipo duas faces. Tem a face que tu usa para a sociedade e a face que tu usa para as pessoas próximas. É Você lembra Honen desse? e Tatemai, acho. É, Tatemai. O filme mostrou muito isso, o jeito que eles eram tão educados, toda aquela coisa chega, não, tudo bem, aí trazem chá e fazem Isso aí, bolinho e isso tudo. aí. Toda coisa, desculpe pela falta de hospitalidade. E aí o cara me parecia que falava de forma bem educadamente pra ele tomar no cu porque ele é um assassino. Sim, Aí sim. dizer, perdão, mas com todo respeito, eu te acho um covarde e eu gostaria de te matar. Coisa do tipo Sim, assim, né? sim, exatamente. Sim. E aí depois ele saía, e quando estavam dando tchau, eles tipo, se curvavam quase até o chão, né? Sim.
as mulheres, quando apareciam, tava literalmente com a testa no chão, né? Curvada com a Sim. testa no chão. Então isso era muito interessante. E eu pensei, puxa, isso é muito foda, né? Porque a gente forma super cordial. É, sim, E isso é uma coisa que eu eles achava não. muito foda no Japão, né? Do jeito que Uhum. eu nunca sabia em que pé tu tava com uma pessoa, né? Porque eles sempre agiam de forma super cordial na tua frente, né? E aí pelas Sim. costas. Pô, se tu me achou arrombado, me fala na cara, né? Sim. Por favor. Aí pelo menos eu já sei o Eu que quero saber. esperar. Sim, exatamente, exatamente. Mas esse primeiro encontro me surpreendeu, e aí o outro encontro que você falou, né? Que é um cara mais pobre, mas é um lugar mais bonito do Japão, eu acho, né? Acho que é Shimane, né? Que ele chega num lugar que é umas florestas lindas, assim. Ele chega numa casinha de palha e ele sai na mão com o cara. Sim, quando o cara começa a mentir, né? Sim, Dizendo, ele não, tá mentindo, aí ele começa. Aquilo eu achei muito. Uma das coisas bem pesadas. O cineasta não interfere, ele só isso, filma a briga. isso. E tinha criança na casa, né? Sim, cara, sim, sim. Sim, é Aí muito vem uma mulher e impressionante. segura a mão dele, dizendo: não bate nele, por Sim, favor. sim, E aí ele sim. começa a bater com a mão esquerda. Sim. E aí depois chegam dois caras, né? E ele meio que apanha do outro cara. O cara é muito covarde, né? O outro, né? O outro cara é extremamente covarde, que bate nele Sim. quando ele tá sendo segurado por dois caras. E Sim. o cineasta continua gravando. E aí o personagem principal, né? O Kenzo Okusaki, ele fala, não, não grava, agora eu tô apanhando. E eu achei isso muito interessante, que ele tem um orgulho, né, dele ainda. Apesar de toda essa parada super intensa que ele tá fazendo, ele tá preocupado. Não, não vai me mostrar apanhando aqui na câmera, né? O cineasta, obviamente, grava tudo. Né? E eu tinha medo que o filme fosse filmar ele matando alguém, sabe? Eu realmente tinha esse medo. Eu também tava preocupado. Também tava preocupado com isso. Felizmente não. Não que ele não tivesse tentado, né? Pelo menos não foi Sim, na frente das câmeras. sim. Depois desse encontro, ele se reúne com dois familiares, né, de soldados que foram, Sim. que Ah, morreram de desculpa. maneiras. Antes Pode disso, falar. Claro. a primeira coisa que ele faz antes de entrevistar qualquer um é se encontrar com, eu acho que em Hiroshima, a mãe de Pode um crer. soldado Uhum. que morreu. E ele fala pra ela que ele morreu. Eu acho que. Não lembro se era ele que morreu de fome ou se ele morreu com um dardo envenenado. Ele foi o que morreu melhor, ele fala, né? Isso, ele foi o E que ele morreu disse que melhor. nós fizemos um enterro pra ele, enterramos ele, e ele foi o que teve mais sorte, porque ele foi o único que conseguiu ter isso, ter um enterro. Ele foi o que teve mais sorte. E a mãe dele chorando, né? Que num Sim, momento muito pesado, eles vão junto no túmulo dele sim, esse é o rezar. melhor momento, bem, bem pesado mesmo. Eu acho que também isso aí, antes disso, ele encontra o mesmo cara que ele fala no clímax do filme, no final, ele encontra o cara no hospital. Isso. E é outra coisa, eles estão sendo super cordiais. Aí ele disse: Pois é, da outra vez que tu estava aqui no hospital, eu te mandei uma carta dizendo que isso foi punição divina por causa de quem você é. Sim, sim. Do nada, né? Isso também me surpreende, Sim, né? Ele leva até é um uma coisa. presente pro cara no hospital, mano. Sim, é uma coisa. Uhum. Parecia que eram amigos, né? Sim, sim, sim. Eu achei também ali. Aquela primeira cena foi, nossa, que ele é o único da gente fina ali do exército. Sim, aí ele disse, pois é, eu disse que você era. Mereceu, né? Teve cirurgia, né? Mereceu tudo isso, né? Por causa de quem você foi. Ele disse, não foi por causa do que você foi na guerra, foi por causa de quem você foi quando voltou. Porque Sim. você foi um covarde, né? Ele falou umas coisas assim. E esse foi o cara que escreveu o livro, inclusive, né? Foi o cara que escreveu o livro. Sim. Sim, mas tá, tu ia continuar? Ele eventualmente se encontrou com dois familiares dos dois soldados que haviam morrido, que ele estava investigando as mortes. Era isso que tu ia falar, né? Sim, sim, sim. Pra mim é meio impressionante que acho que a mina, né, a senhora, que ela é irmã de um dos soldados que morreu, ela é meio que, eu não sei se, né, porque na questão aí do shintoísmo, eu não sabia que podia ter uma mulher, né, cuidando de um templo, mas pelo menos quando ela aparece a primeira vez, né, a impressão que eu tive foi essa, né. Eu não sei se você chegou a buscar alguma coisa sobre isso. E ela fala que ela tá rezando muito, né, para ter uma resposta do que aconteceu com o irmão dela. E ela fala que ela viu a A foto do foto se irmão dela. mexer. Isso, se mexer. Então, tipo, todo mundo tá sendo assombrado aí, né, por essas histórias, né. E aí ela segue o Okuzaki junto com outro cara para falar com o pessoal que tá envolvido, né, na Falaram morte. com um sargento e depois Isso. falaram com um médico.
Então, tu Isso. quer falar sobre as teorias, como foi a progressão das teorias, do que teria acontecido com ele? É, eu, Eles? eu acho que primeiro a versão oficial já tinha um monte de furo, né? Então a Era versão que oficial. eles teriam morrido por mortos em combate, né? Exatamente. E aí Mas eles depois eles morreram percebem. semanas depois Isso. do fim da guerra. Exatamente. Então não explica, né? Eles Uhum. vão atrás. O primeiro cara, né, que acho que fala mais. Fala, né? O primeiro cara não quer falar, obviamente, nada, fala que é um assunto para deixar parado, que já aconteceu, que Sim. ele não quer, né, ele usa uma palavra, ele não quer incomodar ninguém, né, com essa informação, então ele não pode passar para ninguém. Mas aí todo mundo, não, a gente quer saber, a gente quer saber. E o cara fala, não. Aí você percebe, bom, obviamente você fez merda, né? Quando esse cara Sim. obviamente fez Mas uma atrocidade. essa é uma das coisas que eu diria que a câmera claramente influenciou. Eu acho Ah, que sim. a câmera também foi um dos fatores porque tanta gente foi tão educada com eles, É, você tem porque estava razão. sendo filmada. Você tem razão, sim, você E a tem razão. outra parte tem nesse momento que os dois familiares estavam chorando, né? Era um Sim. momento muito pesado. E o cara, o sargento também, ele acho que ele começou a chorar porque Uhum. tava pesando muito nele. Até que ele disse que não, que eu falo com vocês dois, os dois familiares, mas que não ia falar com o Okuzaki e não ia Isso, falar na frente das câmeras. isso aí. Mas aí, né, por pura pressão, né? Não, a gente não vai sair daqui se você não falar, a gente não vai sair daqui. Aí ele conta a história inicial Chamou a ali, né? polícia múltiplas vezes, né? Ah, sim. Bom lembrar, né? O cara sempre, ele sempre tenta escapar com a polícia, né? Sim, primeiro no cara que ele bateu, chamaram a polícia. Sim. Nesse, falando com esse cara, chamaram a polícia porque Ele tava muito achavam que tempo na sala, acho. tava um cárcere, né? Estavam prendendo ele ali. Depois de falar com esse cara, eles falaram com um médico, que também foi difícil, né? Eles Sim. tinham um restaurante. E Restaurante, eles usavam isso de desculpa, pra não falar. sim. Não, mas o restaurante ele era bem uma daquelas vias, aquelas galerias que tem tipo um monte de Uhum. lugar no Japão, me pareceu muito familiar. E aí era num bequinho, numa das ruas laterais, bem curtinha, e lá Sim. dentro tinha um restaurante super pequenininho, né? Então o cara não era rico, né? Não E era tava ali rico, de não novo. era rico. Sim. E eram donos de negócio, o cara não era rico, né? E Sim, ainda sim. assim, tava ele, tava a mulher dele, e acho que filha e genro, naquele lugarzinho minúsculo, né? Sim. E esse cara é o E primeiro cara que meio que deixa mais claro, né, o que sim. aconteceu, eu acho, É. né? Antes disso, eu acho que o primeiro falou que eles foram mortos por serem desertores, né? Isso, ele tentou usar Ele- isso ainda. Eu não queria contar pra. O que é um grande cuzão, mas, né, mostra como o cara é covarde, né? Ele começa falando que não quer incomodar ninguém, então não vai contar nada. E aí ele fala que eles não foram desertores. Ele fala, eles não foram desertores. Aí depois ele muda, ele fala, não, eles foram desertores, por isso que eles foram mortos. sim. E eles disseram, não, mas eles foram condenados à morte semanas depois de ter Da terminado a guerra. guerra. Isso. Então, eles não poderiam ser desertores, mesmo que eles fossem, não iria ser caso para serem executados. Exatamente. E mesmo que fossem ser executados, eles não sofreram nenhuma corte marcial, não tinha nenhum documento sobre a condenação deles, né? Então já Sim. tinha o furo. E aí veio o médico, né? O médico que falou um pouco mais do que estava acontecendo. Os parentes até perguntaram: não, peraí, era isso que estava acontecendo? Sim. E aí ele abre um pouquinho mais. Tu quer entrar em detalhes? Sim. A irmã, né, de um dos soldados, ela fala que ela achou que eles mataram o irmão dela e o outro para comer, porque para canibalismo mesmo, né? E aí o médico meio que abre, né, e conta a história ainda do porco preto e do porco branco, né? Isso aí me surpreendeu, né? Eu falei, nossa, até ali o racismo era importante, né? Como eles estavam, né, lá no meio do mato, né? E estavam sem comida e sem suprimento, que eles recorreram ao canibalismo, né? Os soldados japoneses que estavam lá depois do final da guerra. E o porco preto seria a carne dos nativos, né? Lá da Nova Guiné, que era difícil de pegar, né? Eu tinha entendido isso. E Eu diria que até nessa ideia da carne humana que tu falou, até nisso aí tem racismo, né? E sim, realmente tem. E a gente vê isso aí que até na ideia de canibalismo existem várias versões contraditórias que a gente vê no filme e a gente sim, vê o quanto que eles valorizam uma raça acima da outra. O médico aham, primeiro ele diz
tinha o porco branco e o porco preto, e todo mundo comia. Mas soldados japoneses, nunca. Ninguém comia. Ninguém comia. Nunca iria É. comer soldados Nunca, japoneses. jamais. É. Sim. Aí veio outro cara, eu acho que foi o capitão deles. Uhum. Disse que tinha ordens que não podia comer porcos brancos. Então, Isso. branco não podia comer, só podia comer porcos negros. É só para deixar claro, o porco branco significa também os europeus, né? Esse é o ponto, porque os Na verdade, japoneses australianos, né? australianos, sei lá, eu tava pensando que podia ter holandês, né? Porque era da Holanda, né? Mas sei lá quantos holandeses ia ter lá na época. Mas esses soldados que eles estão pensando, os japoneses e os ocidentais, vamos dizer assim. Não, japonês não seria porco branco, porque japonês não era porco, né? Ah, Para eles, o porco branco era só os só o. soldados inimigos brancos. Sim, e o capitão falou isso, né? Falou como, não, a carne dos nativos, o porco preto podia comer, mas porco branco não, porque aquela coisa de não, o branco, né, tendo como maior valor, não podia. Isso, E aí jamais depois, aconteceu. jamais. E aí depois a gente ouviu finalmente outra informação que contradizia essas outras duas. Primeiro, dizendo que eles não comiam porco preto, a carne dos nativos, porque eles eram muito difíceis de pegar. Porque eles Isso, eram muito rápidos e sabiam se lógico. movimentar no meio da floresta e Que eles é não deles. conseguiam. Sim, sendo que os soldados brancos, muitos deles já estavam mortos durante os combate, né? Era o que eles mais comiam. Mas que na falta disso, eles comiam os próprios soldados japoneses, que para Sim. alimentar os oficiais, eles matavam o cabo, né? Soldado raso. E que quanto mais eles matavam, maiores as chances de ser escolhido. Sim, porque sobrava pouca gente, né? Soprava menos gente, né? Então aí tu tava se alimentando de um outro soldado sabendo que teu tempo estava esgotando. E esse é o cara que escreveu o livro, e ele disse que todo mundo passou fome lá e que nos piores momentos eles tiveram que se alimentar de grama e raízes de árvores. E Okuzaki, acho que foi que disse, todo mundo sabe o que isso significa. Sim. O cara escreveu uma mentira, né? E Eu a parte final do filme, né? Esse cara, ele tá na. Ele é o mais fudido, né? Acho, de doença, né? Ele tá paralítico. Não sei se tá paralítico. Ele Não, tá. ele não tá paralítico, ele anda assim. Só que ele fez cirurgias, então ele não consegue andar muito e ele disse que ele não consegue controlar a própria bexiga por causa da Isso. cirurgia, né? Também é o mais fudido no sentido que ele é o mais pobre. É o que Sim. parecia, né? Sim, Mas sim, 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 concordo. E ele não quer foi. contar nada, né? Ele Não. insiste no livro, né? Ele só solta um pouco de informação depois que ele apanha, mesmo nesse sentido, Não, no mesmo sentido, depois disso. mesmo depois Ele disso ali. apanha, vem a polícia, Hum. eles continuam falando. Ah, pode crer, demora ainda. Voltando um pouquinho antes, como a gente falou, tinha os dois familiares dos soldados que morreram, Ah, é muito que importante nunca isso. mais, Sim, seguiram o Okazaki para entrevistar outras pessoas, porque sim, claramente era muito doloroso para ele. claro, E o Okazaki dizia que eles eram covardes, né? sim. Mas eu acho que eles tinham o direito deles, eles já sentiram que não, que eles já entendiam o que tinha O que tinha acontecido, acontecido. Sim, que eles estavam mentindo, mas que realmente eles foram canibalizados. sim, mas o Kazaki nesse sentido é o mais revolucionário, né? Porque ele realmente Sim. quer ter a confirmação total, que é um barato assim. Foi radicalizante pra ele, né? Ter passado ali, porque ele também se fudeu, né? Uma coisa que a gente não Hum, falou, né? Ele se fudeu lá em Nova Guiné também. Ele não foi canibalizado, mas ele também passou fome, né? E teve lá no final da guerra, né? Então eu Sim, acho que ele é um. comenta pro capitão dele, né, o quanto que ele Isso. odiava o capitão dele Sim, e que fazia eles cantar. tinham eles tinham para comer só era um pouquinho de arroz e era só isso que tinha para comer, mas eles estavam com a comida na frente, estavam famintos e eles não podiam comer porque ele fazia eles cantarem umas musiquinhas boba Do exército, de, do né? exército. Então ele também se fudeu lá. Mas não foi isso que radicalizou ele. Eu ia comentar isso aí porque eu acho que agora é o momento. Ele diz que ele voltou pro Japão e ele não era radicalizado. Ele, sem dúvida, era traumatizado, isso influenciou muito da vida dele. E ele dizia que ele era uma pessoa ruim, né? Ele dizia que ele não tomou responsabilidade pelas coisas que ele fazia, pelo que ele fez, por tudo que passou. Uhum. E que ele
Ele dizia, eu ia em bordel, em puteiro. Ele era uma pessoa ruim. E ele disse que ele matou um agente imobiliário. Isso aí. Sem querer, eu acho. Ele disse que foi isso aí que acordou ele pra vida. Ele disse que assim, foi parte da punição dele, que ele matou alguém sem querer, porque ele estava seguindo esse caminho desvirtuoso e ele foi preso e passou 10 anos na solitária. E foi passar 10 anos na solitária que radicalizou ele, porque ele Sim, não sim, tinha nada concordo. pra fazer além de pensar, e foi aí que ele ficou vidrado em tudo que aconteceu na guerra. Ele sentiu que ele tinha que fazer alguma coisa. E eu acho que foi depois, no final, ele falando com o cara sobre essas experiências que ajudou a fazer o cara se abrir. Eu acho que foi isso, e foi outro personagem que é pouco explorado no filme, que o Okuzaki ele tem um amigo que é um anarquista. Ah, sim, que aparece só no final, é isso aí. É isso Sim, aí. que depois que os familiares dos soldados que morreram não querem mais ir com ele recruta a esposa dele para se fingir da irmã de um dos caras, e esse amigo anarquista que eles se conheceram porque no dia em que ele foi jogar bolinha de patinco no Imperador, o anarquista foi jogar bomba de fumaça dentro do palácio, né? Sim, sim. Foi aí que eles se conheceram, ficaram amigos. E no Eu não sei final, se, só para dar um contexto uhum, nisso, eu acho que pelo menos na cena que ele mostra no filme, ele mostra um recorte do jornal. Aquilo ali para mim parece o aniversário do Imperador. Eu tive a chance sim, de ir nisso uma vez, que é o único momento que você pode entrar na parte interna ali do Jardim Imperial, que você passa, né, acho que numa sacadinha ali da casa do Imperador, e você vê mesmo ele, né, numa sacadinha ali da casa. Você tá muito longe, né, tem muita gente e tal, mas eu imagino que, assim, se é uma ação política desse tipo, até seria possível, né, mas acho que seria espancado ali, porque tem muito nacionalista, tem muito, é uma coisa, assim, sim. assustadora pra mim. Uma experiência de você ver os caras gritando Banzai, Banzai, Banzai atrás de você é uma coisa que eu nem tinha visto isso no Japão antes de ter passado por isso. Ver, né, como as pessoas têm essa, pelo menos do lado direitista, e tem muita fé, muita idolatria pelo imperador ainda hoje. Tu diria que tem até mais hoje do que tinha nessa época? Porque, Ah, é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Eu estaria porque eu pensando não que. ouvi de mais nenhum protesto, né? Nunca vi ninguém criticando o imperador aí quando tava no Japão. Então, é um bom ponto, né? Só que eu pensaria que no final da guerra a imagem dele estaria mais abalada do que hoje. O pessoal que sofreu ali, né? O pão que o diabo amassou ali na virada. O pessoal que pensava que era o Imperador Sol, né? Ele Isso. era divino na Terra e ele estava se rendendo. Tem muita gente que teve um choque, né? Sim. Muito grande com isso. E hoje acho que o mito está mais restabelecido, sabe? Nesse sentido. Nem sei se é tanto um mito, se é ou mais seguindo o rumo da monarquia britânica, né? Tem a monarquia, é só por bonito, e Hum. aí todos os nacionalistas gostam, todo mundo que não é nacionalista ou não reconhece que tem sentimentos nacionalistas, eles gostam só porque sempre foi assim. Sim. E aí Status poucas quo. pessoas são contra. Até o Partido Comunista Japonês, o mainstream aqui, ele não fala diretamente que se ele um dia for eleito, ele vai transformar o Japão numa república. E é uma coisa meio patética, né? É o mínimo, né? Se fosse Sim. comunista, ia pedir para acabar, tem que acabar com a monarquia. Mas o que eu ia dizer sobre o final é que eu acho que a combinação do Okuzaki se abrindo um pouco, falando sobre como ele teve essa dificuldade de aceitar a responsabilidade sobre as coisas que ele fez, junto com o Okuzaki enchendo o cara de porrada. E aí vem um anarquista falando mansinho do lado dele, eu acho que amaciou ele um pouco. E aí o cara acabou se abrindo, né? Sim, Uma cena toda muito triste, né? Ele falando do jeito que eles tiveram que canibalizar outros soldados. Uma coisa que eu achei interessante, pois é, o Okuzaki tem essa sensação de responsabilidade. Ele não uhum, gosta que as pessoas sejam covardes e não tomem responsabilidade. E a gente vê isso no filme inteiro, né? Que ele critica sim. eles por alguma coisa que eles fizeram e eles sempre dizem: isso é uma questão de opinião. Eles falam isso. Eles falam isso pra ele. É. E é por isso que ele odeia tanto o imperador Hirohito, porque ele continua sendo imperador e ele age como se não tivesse perdido a guerra, né? Exatamente, Por exatamente. isso que ele quer matar o ex-primeiro-ministro, porque ele também não reconhece que tudo que ele fez de errado. E ele fala, ele diz que não vou pôr a culpa em você que atirou no soldado, eu ponho a culpa em quem
te colocou nessa situação. E os Sim. caras não aceitam, né? Porque ainda seria obrigado a aceitar aceitar o que fizeram. Eles não querem. Mas a gente vê pelo que eles passaram, o jeito que o exército tratou eles, né? Não que o Japão não tenha feito muitas coisas horríveis na guerra, mas esses soldados nem por isso vai tratar outros como lixo, né? E o Sim, com Okuzaki, certeza. Aí no ele final da tá guerra, sempre. especialmente, né? Sim, isso aí foi depois do final da guerra. O Okuzaki, ele chama a polícia várias vezes. Uhum. Sim. Ele bate em alguém e aí eles dizem, não, tem que chamar a polícia. Aí eles, não, tá bom. Ele vai lá, pega o telefone e diz, oi, polícia, eu tô enchendo um cara de porrada aqui. Isso. Porque ele diz, não, eu vou aceitar a responsabilidade, eu fiz É. isso. Então é isso aí. Por isso ele é muito ligado nessa coisa de responsabilidade, que eu achei bem interessante. E eu achei interessante também que ele disse, uma das coisas que ele culpava o exército japonês, ele dizendo que soldados estrangeiros iriam se entregar antes de morrer de fome. Sim, sim, né, claro. Só que o soldado japonês iria canibalizar uns aos outros e Para não não se se entregar. entregar. Isso é a cultura do exército, né? Não, totalmente, né? Totalmente. Isso aí sim, mas eu diria que é um barato fascista, né? Porque se você pensar que o Hitler também, no final das contas, ele mandou até criança, né, para morrer para os soviéticos para tentar ficar vivo aí por mais algumas horas. Sim, e Então no final foi ele se totalmente matou, covarde. né? Isso, Antes de exatamente. ser Exatamente. pego. Mas você sacrifica tudo que tá abaixo de você, que você pode mandar, né? Até criança você manda para morrer, mas você não se entrega. No final do filme ele resolve. Ele diz. Quando ele disse para outro cara que eu passei 10 anos na prisão por assassinato e eu já decidi que vou passar mais 10. Eu pensei que ele ia matar o cara ali mesmo, Eu sabe? também, eu também, eu também pensei. Mas não, aí depois a gente vê que ele tentou matar o capitão Koizumi. dele. Eu ia falar da mulher dele, né? Que ali no cara final, que é semi-paralítico lá, que não controla a bexiga e tal. Quando o Okuzaki tá batendo, ele tá dando bica nele, a mulher defende ele com a perna dela, porque ela tava preocupada que ele ia ser preso de novo, né? Então essa parte é Sim. bem emocionante. E aí no final ele é preso por a tentativa de assassinato e ela morre tipo um ano depois. Isso. E eu não sei o que aconteceu com ele depois disso. Eu também não. Tentei Também não lembro. pesquisar, mas não consegui. Imagino que talvez em japonês tu ache mais dados. Alguma coisa. Mas esse cara tem outros documentários, né? Eu quero ver, mano. Tem, Depois ele tem desse, outros porque documentários. Acho que devem ser interessantes. com certeza. O que tu achou do documentário? Maravilhoso, cara. Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Que bom, que bom. Muito Essa bom. é parte do que eu queria com esse podcast. Eu queria abrir o nosso leque de experiências, né? Ver filmes, conhecer coisas novas. Pra mim, o mais chocante, acho que eu já falei isso no começo, talvez, mas ele, o cara é um velhinho que lutou na guerra, ele passou pelos horrores, ele teve a lavagem cerebral ideológica e ele se radicalizou pela verdade, né? Pelo tudo que aconteceu com ele e tal, né? E hoje você tem um monte de japonês jovem e velho que ainda tem um pensamento totalmente destacado da realidade, né? Que foi bom e era o certo e tem que voltar nessa direção e eles não fizeram nada de errado. Pessoas que não passaram por metade do que o Kenzo Okusaki passou. Eu me lembrei outra coisa que eu ia falar. Que é possível que os dois soldados que ele estava investigando não foram canibalizados. Porque isso ocorreu semanas depois do fim da guerra. Então, eles podem ter sido canibalizados no sentido de que eles não tinham comida, então tá, vai esses caras, né? Mas como já era depois do fim da guerra, então eu acho que seria possível. Eles dizem que um dos problemas deles é que eles estavam confinados a uma área muito pequena da floresta, que eles não conseguiam sair dali, porque se eles saíssem dali, né, ia ter combates com inimigos. Então eles não conseguiam sair para caçar e procurar comida. Mas como já era depois do fim da guerra, eu imagino que eles poderiam sair e buscar, tentar achar comida que não fossem pessoas, mesmo que não tivesse vindo mantimentos, né, suprimentos do exército para eles nesse meio tempo, eles poderiam ter procurado comida em outros locais para não morrer. Então, por que eles mataram esses caras? E aí tem uma outra teoria que é dita no filme, é que eles talvez também tenham comido pessoas, como muitos outros do regimento, só que eles não aguentaram, né? E que eles iriam voltar para o Japão e iam dizer o que aconteceu. Então, uma Ah, das isso, teorias isso.
Sim, Que uma eles das foram teorias do executados filme, por isso. É. pra não deixar essa informação sair. Sim, eu acho possível. Eu acho bem possível, sim. Sim. Por ter sido depois do fim da guerra, é possível, é uma das teorias que o filme nos dá. Eu acho que essa é mais provável. Eu não tinha nem parado pra pensar, mas eu acho que isso é o mais provável mesmo. Ainda pior, né? Aí É a ainda ordem pior. deve ter vindo de cima mesmo. Sim, 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 faz mais sentido, né? E isso é uma informação que a gente nunca vai poder admitir, né? É muito foda, mas o filme realmente muito interessante. Acho que talvez seja o melhor documentário que eu já vi. Mais chocante, né? Sim, muito chocante. O filme ele é muito cru às vezes, né? Ele é muito na tua cara, ele é muito agressivo. O Sim, jeito, mesmo que o cineasta ele não interaja muito abertamente na frente das câmeras com os seus com as pessoas, né, com todo mundo que ele tá filmando, ainda é de uma o jeito que ele corta o filme, o jeito que ele acontece alguma coisa, ele corta para uma tipo, um cartão em preto com umas coisas escritas em branco e é tipo bem forte dizendo tipo eles nunca mais viajaram com o Kozak de novo. Bom, ela sim, sim, morreu é bom, sim, sim, ela morreu um ano depois. o corte dele é avassalador, eu concordo. Uma coisa muito simples, muito barata, né? Só a tela preta com as letras em branco, mas é muito forte, eu concordo com você. Sim, é uma coisa que te abala, né? Sim, Então, eu sinto que esse filme é um filme que eu não vou esquecer. eu também não. Tu tem intenção de mostrar esse filme para outras pessoas aí no Sim, Japão? sim, eu tenho. Eu tenho. Eu já passei pra todo mundo que mora aqui, na verdade, que eu conheço, assim, próximo. Quando é que tu viu esse filme? Ontem? Ah, eu vi anteontem. Ah, então já teve tipo um dia inteiro de mandando mensagem para todo mundo dizendo: Não, Sim, sério. esse filme é muito bom. Sim, Sim. foi isso. Porque, É, assim, eu falei pra você, o barato mais chocante é você ter um velho que é soldado na Segunda Guerra Mundial e o cara odeia o imperador. Porque essa ideia, você tá ligado também, tem muito. As pessoas têm muito essa ideia de não, o status quo sempre foi assim, eles idolatram o imperador, é um tabu, eles não conseguem imaginar o mundo sem o imperador, eles precisam disso. Não, olha só, esse cara, ele passou pela lavagem cerebral fascista, tá ligado? Ele saiu. sim, realmente. E eu sinto que é até o oposto, né? Eu sinto que quanto mais longe a gente se afasta do acontecimento original, mais que tudo fica deturpado. Sim, sim, concordo. Tem muito revisionismo, né? Nossa, tem muito revisionismo, pode crer. Deveria ser mais simples, né? Com as coisas não estando tão a flor da pele, mas Uhum. infelizmente não é. Fica Então eu mais sinto deturpado, que eu concordo com você. essa ideia de que as pessoas vão se radicalizar mais para o nosso lado, seja qual lado for, com o tempo, mas às vezes eu sinto que é o oposto, que as coisas vão ficando mais entranhadas e as coisas não Sim. se mexem muito. Eu ia adicionar um ponto em relação à ditadura do Brasil, que eu acho que é bem parecido, Uhum. sabe? Você que levantou essa bola, na verdade, que a gente passou tanto tempo da ditadura do Brasil e tem gente, a impressão às vezes que eu tenho que tem mais gente idolatrando a ditadura hoje do que, sei lá, quando eu tava no colégio, tá Tipo, ligado? sim, essa é uma das coisas. Sempre teve gente que dizia, não, o tempo era. Bom, era no tempo da ditadura que não tinha corrupção, né? Porque se tu Sim, dissesse que tinha, tu era preso, torturado e morto. exato, exato, exatamente. Eles não pensam desse lado. Mas sempre teve gente assim. Mas agora, puxa, tá muito pior. Eu nunca tinha visto alguém negar que teve ditadura até, eu acho que talvez 5 anos atrás, Eu também, com o eu também. Bolsonaro subindo, dizendo: Não, mas teve presidente, como é que foi ditadura? É, isso, isso. Tinha eleição. E eu, tipo, nunca tinha visto ninguém negar que teve Uhum, ditadura. E sim. agora tem gente que faz isso. É louco, né, cara? Isso é bem deprimente, né? Meio difícil até de você pensar como que você enfrenta isso. Aí fica aquela coisa, não, isso é uma questão de opinião. É uma A questão de sua opinião opinião é de que foi uma acontecer. ditadura. É, A minha opinião é que não foi. Então vamos concordar em discordar. é isso, isso. Isso não dá, né? Isso não dá. Não dá. Tem coisas que não dá. No caso eu não sei como é que tá hoje, né? Óbvio que foi no Bolsonaro, né? Mas eu não sei se na escola pública não militarizada, se o professor ele pode pelo menos usar a palavra ditadura, ele pode mostrar tipo as torturas e tal. Eu não sei como é que tá isso, né? Porque no Japão eu sei que eles não mostram nada assim a respeito das atrocidades, né? Eu acho que aqui, acho que é liberado o suficiente, acho que os professores têm autonomia suficiente que eles podem mostrar o que quiserem.
sabendo que O talvez um pai vai dos alunos reclamar. seja filho de gado e aí eles reclamem. Mas em escola militar, aí eu acho mais Nada. difícil. Eles comemoram, né? Eles comemoram até, né? Isso é uma. Bom, aí a gente chegou num ponto até que eu nem queria ter chegado, mas acho que é muito relevante, que é um dos efeitos, né, do bolsonarismo, que hoje o exército comemora, né, o golpe. É uma coisa que é impossível, né, de você permitir isso. Não pode ser legal. Sim. Essa é outra coisa que é espelhada do Japão, do mesmo que o Japão não. Os líderes do Japão durante a Segunda Guerra Mundial não sofreram consequências, Uhum, continuaram no poder e por isso ficou tudo igual. Aqui isso. o exército nunca sofreu É, consequências pela exatamente. Exatamente. ditadura que fez, ninguém nunca foi condenado pelos crimes que fizeram, e aí hoje em dia tá aí o exército defendendo a ditadura, né? Exatamente, comemorando. É difícil, né, cara? Eu espero que seja um aprendizado para a esquerda, aí, no final das contas, mas tá difícil. Não acho que é para ser pacifista, né, naquele sentido, não, se você esperar no sofá vai dar certo, né, mas o jeito é seguir a luta, né? Seguir chamando as pessoas, tá? Mas não tem uma solução fácil, né? A expectativa que eu tenho é óbvia, né? A realidade ela meio que impõe uma radicalização, né? Eventualmente, quando a pessoa está sem comer ou sem trabalho durante muito tempo, né? E continua tendo pressão, é o momento que ela levanta, mas não sei Sim, como, né? isso aí eu Organizar isso. concordo. Isso eu concordo, mas é que eu não gosto da ideia de que a radicalização vai ser necessariamente algo positivo, que a Hum. radicalização seja pro seu lado. Porque Ah, para sim, mim, sim, sim. fascistas foram radicalizados, igualmente, mas foram radicalizados para a direita. Ah, eu concordo com você. Então eu acho que as coisas vão ficar pior, as pessoas vão ser radicalizadas, mas não tem garantia que eles vão ir pro teu lado. Tu precisa lutar para convencer elas ainda. É isso aí Sim, que eu digo, que não adianta apenas as coisas ficarem ruins e as pessoas forem radicalizadas e quererem se engajar politicamente, porque para onde eles vão vai depender do teu poder de convencer elas. sim, eu concordo. Eu puxei no início, eu posso falar agora rapidinho, da questão do sexismo das mulheres, né? Hum. Que é engraçado de ver. As mulheres, tipo, muitas delas entram muda e sai calada. E eles tinham umas que se abaixam, né, ficam com a testa no chão. E quando falam alguma coisa, falam para defender os maridos. Isso. E aí o marido diz: "Ah, não, não liga pra ela. Depois eu falo com ela, É, ensino isso, modos a ela." isso. Mas a mais ativa nesse sentido é a que perdeu o irmão, né? Ela Sim. até tem um engajamento maior aí no começo com os oficiais, né? Isso me impressionou, né? Uma pessoa que tá mais esclarecida, né? É a que a água bateu na bunda, né? Sim, tem isso. Ela não tinha opção, né? Ela não tava com. Eu não sei nem se ela é casada, né? Porque o marido dela não aparece, né? E ela vai sozinha mesmo pros barões. Isso aí eu não fiquei sabendo se ela era ou não. É só aquela coisa cápsula do tempo, né? Uhum. O Japão já não é o lugar mais feminista do mundo. E aí tu vê anos 80 lá atrás. Pior ainda, né? Bom, eu acho que eu não tenho mais nada pra dizer. Eu diria só assista um filme. É interessante, ele é Assistam. Esse, pesado. esse realmente é muito. Assim, a recomendação é muito forte. Assim. Seria 5 estrelas facilmente. Vejam, é muito bom. Então, se é só isso. Tchau, Thomas. Tchau, Pedro. Até a próxima. Até a próxima.